Bom dia, pessoal. Vamos lá, hoje nossa aula é sobre orações subordinadas substantivas, né? Então, na última aula eu deixei uma videoaula para vocês, minha também, que eu já tinha gravado há um tempo. E hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas e na próxima aula a gente vai fazer aqueles exercícios, resolver aqueles exercícios lá para tirar as últimas dúvidas. Né? Como eu disse a vocês nas nossas últimas aulas, né? As substantivas a gente precisa lembrar daqueles conceitos todos, né? O que é sujeito? Que a subjetiva vai funcionar como sujeito. Então, a subjetiva funciona como sujeito da oração. Então, quando é que eu vou saber, como é que eu vou saber qual é o sujeito da oração, né? O caso das substantivas, das orações subordinadas substantivas, eu tenho que analisar a oração principal. Então, veja aqui. É bom que vocês passem uma tarde em Itapuã. Eu vou ter que analisar sempre a oração principal. Qual é a oração principal, minha gente? Eu já expliquei isso para vocês. Qual é a oração principal? Num período composto por subordinação. A oração principal é sempre que não é iniciada pela conjunção. Então, a oração principal aqui desse primeiro exemplo é todas as vezes que eu tiver um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, vocês se recordam dos verbos de ligação? Todas as vezes que eu tiver um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, está faltando o que nessa oração principal? O sujeito. Então, o que é bom? É bom isso, que vocês passem uma tarde em Itapuã. Isso é bom, né? Então, é outra especificidade da oração subordinada, substantiva. Toda vez que eu puder substituir por isso, toda oração iniciada pela conjunção, né? Lembrando que as substantivas só são iniciadas pelas conjunções que ou se, né? E ela é o que está faltando na oração principal. Então, substituo por isso. Então, aqui, isso é bom. Sujeito. Então, que vocês passem uma tarde em Itapuã é o sujeito também. Né? Eu vou ter um verbo na voz passiva sintética. O que é isso? Nós vimos isso nas nossas aulas presenciais ainda, né? O verbo transitivo direto mais o pronome ser, que é partícula passivadora, né? Que é o segundo exemplo aí, Sabe-se isso. Olha lá. Sabe-se que os estrangeiros vieram à Bahia. Olha, sabe-se que os estrangeiros vieram à Bahia. Sabe-se isso. Vocês lembram lá da voz passiva sintética, voz passiva analítica? Isso é sabido. Né? Então, olha só, isso é sujeito, a oração subordinada é sujeito, que os estrangeiros vieram à Bahia é oração subordinada substantiva subjetiva. Olha lá, terceira coisa, verbo intransitivo, né? Verbos na terceira pessoa do singular, convir, urgir, parecer, acontecer, constar, importar. Então, convém que você vá à Bahia, tudo relacionado lá em Itapuã, né, gente? Vocês conhecem essa música? Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde Itapuã. Então, é tudo Itapuã, na Bahia, né?
uma música do Dorival Caymmi. Ixi, lá da década de 50. Não é do tempo de vocês nem do meu, mas eu conheço. Né? Então, essas são as estruturas aqui da oração subjetiva. Então, se eu tenho sujeito na oração principal, obviamente a minha oração não vai ser subordinada subjetiva. Tá? Por quê? Porque a subjetiva funciona como sujeito. Então, a oração tem que ser o sujeito. Olha aí, convém, isso, ordem direta, né? Isso convém. Então, o sujeito, se isso é sujeito, a oração que ele representa também é sujeito, certo? E assim sucessivamente. As objetivas diretas, né? Funciona como objeto direto. Então, eu vou ter sujeito mais o verbo transitivo direto na oração principal e vai estar faltando o complemento desse verbo, certo? Então, olha só, pensei, o sujeito é oculto, né? Eu pensei isso. Eu pensei o quê? Que você conhecesse a Bahia. Então, pensei é transitivo direto, por quê? Porque eu não tenho preposição entre ele. A pergunta é o quê? Pensei o quê? Olha o sujeito aqui na oração principal. Eu pensei. Sempre analisa a oração principal, tá, gente? Sempre observa a oração principal para ver o que está faltando nela. Se falta sujeito, já não. Se falta o sujeito, você já sabe que é subjetiva. Se o sujeito está lá, você já vai saber que aquela ali não é subjetiva, né? Então, veja aí que o verbo pensar, muitas vezes é um verbo transitivo indireto, né? Pensei em você, certo? Muitas vezes ele é transitivo direto, porém aqui ele está sendo usado como transitivo direto. Pensei o quê? Né? Então, pensar no sentido de imaginar. Isso aqui é regência verbal, que nós vamos estudar mais para frente, né? Que é muito importante também para a redação de vocês, a regência verbal. Porque às vezes você acha que o verbo é uma coisa, ele é outra, e ele muda de significado quando você muda a regência. Então, pensei isso. Pensei o quê? Né? Eu tenho aqui o sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. As objetivas indiretas e as completivas nominais são as únicas orações subordinadas substantivas que, antes da conjunção, elas têm preposição. Vocês se recordam das preposições? Quais são as principais preposições? A, de, em, para, com e por, né? Que eu tenho uma frasezinha de macete para vocês decorarem. Vou botar aqui para baixo. Para vocês decorarem as preposições. Opa. Pegando. Olha aí. Adiem para compor. Essa é a frase para vocês decorarem as preposições. Adiem para compor. Essas são as principais preposições. Teve uma preposição iniciando a oração subordinada, olha aqui, de que e de que. Você vai olhar para o termo que pede essa preposição. Olha aqui, a Bahia precisa de que seu povo a valorize.
Então, ali no primeiro exemplo, o verbo é que está pedindo essa preposição. Quem precisa de algo, né? Então, o verbo está pedindo. Se o verbo é que pede, nós temos uma objetiva indireta. Então, objetiva indireta. A preposição é pedida pelo verbo da oração principal. Da oração principal. Certo? Então, a preposição é pedida pelo verbo da OP. Nas completivas nominais, a preposição é pedida por um substantivo da oração principal. Olha aqui. Tenho esperança de que a Bahia seja valorizada. Olha só, quem é que tem? Eu, sujeito, então não pode ser subjetiva. Tenho, quem tem alguma coisa. Tem o quê? Esperança, objeto direto. Já não pode ser objetiva. Objetiva direta. De que a Bahia seja valorizada. Então, esse de que é o tipo de esperança que eu tenho. Certo? Então, o D está sendo pedido por esperança. Portanto, nós temos um complemento nominal. E essa oração é completiva. Na completiva nominal, então, a preposição é pedida por um substantivo da oração principal. Da OP. Certo? Então, vejam só, as duas únicas iniciadas por preposição, você vai olhar para o termo que pede a preposição. Se o termo que pede a preposição é verbo, objetiva indireta. Se o termo que pede a preposição é um substantivo, completiva nominal. Ok? Aqui vocês não vão errar nunca. A positiva. Por quê? Porque ela está depois de 2 pontos. Viram aí? Depois de 2 pontos, nós temos uma apositiva. Ah, sim, olha, como lá dá para substituir por isso também. A Bahia precisa disso, eu tenho esperança disso. Vai ser sempre contraído com a preposição, né? Mas dá para substituir por isso. Aqui, ó, a Bahia precisa de algo importante. Isso, que você acredite nela. Viram aí? A positiva vai estar sempre depois de 2 pontos. Ok? Essa vocês não vão errar nunca. E a predicativa, que é a última aqui, ó. E a predicativa, eu vou ter o contrário da subjetiva. Né? Na subjetiva, eu tenho o verbo de ligação iniciando a oração. É bom que você compareça à reunião. Na predicativa, eu tenho o contrário. O verbo vai terminar a oração principal. Né? O verbo de ligação vai terminar a oração principal. Vocês se lembram lá que eu expliquei isso para vocês? Só temos predicativo do sujeito quando nós temos verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, olha, estão aqui os principais verbos de ligação: ser, estar, parecer, ficar, permanecer, continuar,
andar, virar, são verbos de ligação, né? Então, ele vai estar terminando a oração. Então, se lá é importante que você compareça à reunião, eu tenho uma subjetiva, porque o verbo de ligação inicia a oração principal. Na predicativa, o verbo de ligação vai terminar a oração principal. Então, você vai falar assim: o importante é que você compareça à reunião. Aí, que você compareça à reunião é um predicativo. Meu desejo era que a Bahia fosse conhecida no mundo. Olha aqui o era. Então, na oração principal predicativa, na oração principal da predicativa, eu vou ter sempre o sujeito mais um verbo de ligação, né? E aí falta o predicativo. Então, percebam isso aí, minha gente. A subjetiva, ela sempre vai estar faltando uma oração principal. Ou ela sempre vai ser o que está faltando na oração principal. Olha aqui, aí na próxima aula a gente vai trabalhar só a música que já estava aqui, que não está mais. Bora lá. Então, aqui temos umas frases, umas orações, né, uns períodos para a gente analisar. Tudo bem até aqui, senhores? Então, a gente sempre tem que analisar a oração principal. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Olha, a gente está bem. Olha, gente, a aula está toda aqui. Eu achando que ela tinha sumido, olha. Mas vamos aqui fazer essas frases. Na próxima aula a gente trabalha a música, porque aí eu vou precisar de mais tempo para a gente analisar a música, interpretar, não é mesmo? Então vamos lá. Olha aí. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aqui nós temos a oração principal, é essa aqui. Vocês interajam comigo aí, ó. É preciso isso, amar as pessoas. Aí vamos ter, olha, outra oração aqui que não é substantiva, mas que a gente já estudou. Então, veja, os períodos, né, são formados por vários tipos de orações. Então, nós temos o que a gente chama de orações intercaladas. Veja só, professora, mas eu não tenho conjunção aí, porém eu tenho um verbo no infinitivo. Vocês estão vendo? Olha aqui, a estrutura da oração principal: verbo de ligação, predicativo do sujeito, não é isso? Olha aqui, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. O que está faltando? O sujeito. Isso é preciso. Então, amar as pessoas é preciso. Então, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Como se não houvesse amanhã é o que, minha gente? Uma oração subordinada, adverbial, comparativa. Não é isso? E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Pete. Aqui, Legião Urbana, o saudoso Renato Russo. E não adianta nem me procurar em outros timbres. O que não adianta, gente? Me procurar em outros timbres, outros risos. Não adianta isso. Isso não adianta.
certo? Verbo intransitivo, não é isso? Verbo intransitivo, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas. Olha aí. Só quero te lembrar, ó, temos várias orações aqui, ó. Só quero o quê? Te lembrar de quê? Viram aí? Só quero o quê? Te lembrar. Te lembrar. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Isso aqui era para vocês estarem interagindo aí. Lembrar de quê? De quando a gente andava nas estrelas. Aí, professora, eu tô com tanto sono que tá difícil até de eu falar. Então, aqui, te lembrar é objeto direto do verbo querer. De quando a gente andava nas estrelas é objeto indireto de lembrar, né? Então, nós temos uma objetiva direta e uma objetiva indireta. Então, essa segunda oração aqui, de quando, é oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Ela só pensa em beijar, 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 beijar. Hum, Olha aí, ela só pensa em que a professora não tem a conjunção. Nós vamos estudar isso mais tarde, que é uma oração reduzida, tá, gente? Ela só pensa em beijar, ela só pensa em que. Se tem a preposição, só pode ser completiva nominal ou objetiva direta, indireta, né? Como é o verbo pensar que está pedindo essa preposição, oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, reduzida. Oh, o verbo está no infinitivo, beijar, reduzida de infinitivo. Quase todos que nós vimos aqui nesses exercícios são reduzidas, ó. Reduzida de infinitivo, verbo amar. Reduzida de infinitivo, verbo procurar, né? E essa última, reduzida de infinitivo, verbo beijar. E aqui também, reduzida de infinitivo, verbo lembrar. Nas reduzidas eu não tenho a conjunção. E o verbo vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, uma das formas nominais. Meu amor, se você for embora, olha só. Se é o quê? Condicional, lá das adverbiais que já estudamos. Sabe lá o que será de mim? Sabe lá o que será de mim? Sabe o quê? Isso. Sabe lá o que será de mim? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Olha aí, diz o que a ela? É a tristeza que vai dizer, né? Minha tristeza vai e diz a ela que sem ela não pode ser. Olha o que aqui, ó. Diz o que
Isso. Sem ela não pode ser. Isso aqui, olha o objeto indireto aqui. A quem eu vou dizer? O que eu vou dizer? Que sem ela não pode ser. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O sujeito é a minha tristeza. Está deslocado, né? Minha tristeza vai e diz a ela que sem ela não pode ser. Foi tão belo o nosso amor, eu não creio que tudo acabou. Eu não creio, só que veja, minha gente, quem crê, crê em, não é isso? Alguma coisa. Nós temos aqui um uso coloquial do verbo crer, né? Eu não creio em que tudo acabou. Porém, ele está usando o verbo crer como transitivo direto. Eu não tenho a preposição, portanto, eu não creio isso, né? Que seria nisso, certo? Como o Netinho escreveu da fórmula coloquial, nós temos o verbo crer num desvio, né? Uma licença poética como objeto direto. Então, nós temos uma oração subordinada substantiva, objetiva, subordinada substantiva, eita, objetiva direta, ok? Você me alucina, te amar é bom demais. Nós temos aqui, ó, te amar é bom demais te amar. Então, ó, é bom demais. O quê? Isso. Isso é bom demais, né? Te amar. Te amar é o quê? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, é sujeito da oração. Olha aqui, não é difícil perceber quem de nós dois não vai dizer que é impossível o amor acontecer. Ó, não é difícil perceber quem de nós dois. Não é difícil. Isso, né? Isso não é difícil. Essa primeira aqui é subjetiva, certo? Quem de nós dois vai dizer o quê? Isso. Vou até aqui. Vai dizer isso, que é impossível. Essa música é ótima de trabalhar também, tá, gente? Aqui é um período composto. Essa letra dessa música é complicadíssima, viu? Sintaticamente falando. Olha só, não é difícil perceber, nós temos aqui uma subjetiva. Quem de nós dois vai dizer, que essa é a segunda oração principal, né? Quem de nós dois vai dizer o quê? Isso, que é impossível. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Que é a oração principal, essa daqui, que é a oração principal dessa outra aqui, que é impossível isso, amor, acontecer. Né? Esse aqui, ó. Professora, Oi. desculpa te Já interromper, deu, mas né? a aula já acabou. Isso. A gente tem Vou aula de só encerrar biologia isso agora. aqui, ó. Só encerrar isso aqui, ó. Esse aqui é subjetiva novamente. Né? Oração principal, verbo de ligação e predicativo. Viu? Essa música é complicadíssima. Na próxima aula nós continuamos, tá bom? Um beijo para vocês.